Olá, irmãos. Vamos para mais uma aula nessa matéria de análise da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O que nós temos aprendido, irmãos, é que essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela é uma carta que tem vários propósitos, ok? Então, ela é uma carta onde o apóstolo Paulo reage ao relato que Timóteo deu a ele quando Paulo estava em Corinto, estava então na região da Acaia, da Grécia, e então ele manda Timóteo para Tessalônica, e quando Timóteo retorna, ele retorna com perguntas e ele retorna com informações. Então o apóstolo Paulo, ele vai reagir a essas informações. E no primeiro capítulo, que nós vimos na aula passada, o que nós vimos ali é o apóstolo Paulo fazendo recomendações aos Tessalonicenses. Ele elogiando, dando ações de graças aos Tessalonicenses, onde o centro ali é quando o apóstolo Paulo fala de reconhecer a eleição deles. Então, aquilo que Paulo escutou dos Tessalonicenses a respeito da igreja em Tessalônica, o animou, o alegrou, porque eles estavam manifestando sinais de que eles realmente eram de fato eleitos. Basicamente, o apóstolo Paulo cita ali a recepção deles do evangelho e de como isso se manifestou, que eles receberam o evangelho não como palavra humana, mas em manifestação do poder do Espírito Santo, em convicção, ok? E também em mudança de vida. Eles se converteram deixando os ídolos para servirem a Deus. Então, no capítulo 1 é um capítulo onde o apóstolo Paulo faz ou realiza ações de graças para com os Tessalonicenses, ok? Então, vamos aqui para o nosso esboço para a gente entrar para o capítulo 2. Então, nós já vimos a saudação no capítulo 1, versículo 1, e nós sabemos que do capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo centra ali em tratar a respeito de recomendações pessoais, ou seja, de elogios, de motivações pessoais e também de explicações pessoais, onde o próprio apóstolo Paulo vai se explicar, vai explicar algumas questões pessoais que ele soube que estava sendo falado a respeito dele ali em Tessalônica, ok? Nós já vimos que o capítulo 1 trata dessas ações de graças pelos Tessalonicenses, e agora no capítulo 2 nós teremos ali as recordações, algumas recordações e explicações pessoais do apóstolo Paulo. Então vamos aqui para o texto dessa nossa aula. 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 16. Bem, irmãos, eu quero começar explicando a vocês que essa parte, esse capítulo, ele é centrado em três palavrinhas importantes aqui, que é a palavrinha sabeis, aqui no versículo 1, depois no versículo 5, ele utiliza de novo a palavra sabeis, e no versículo 9, ele utiliza a palavra recordais, ok? Então, por que essa é a palavra central aqui nesse capítulo? Porque o que o apóstolo Paulo vai querer fazer aqui é confirmar o seu ministério, que já havia sido confirmado na presença dos Tessalonicenses. Então, aqui o apóstolo Paulo vai lembrar a respeito da sua estada, do seu período em que ele esteve com os Tessalonicenses. O que estava acontecendo ali? O que estava acontecendo é que havia pessoas de fora da igreja, ou então falsos mestres. A gente sabe que ali na região da Macedônia e da Grécia, como o apóstolo Paulo iria enfrentar também em Corinto, a incidência de falsos mestres e de mestres interesseiros era muito grande. Então, pessoas estavam considerando o apóstolo Paulo com motivos injustos ou condutas injustas.
Então o apóstolo Paulo estava sendo considerado como mais um desses mestres que iam de lugar em lugar, atraindo os seus seguidores, atraindo seguidores para benefício pessoal. Então o apóstolo Paulo vai apelar à recordação deles, à recordação do próprio povo de Tessalônica, que o tempo que o apóstolo Paulo esteve lá, se eles lembrarem bem, se eles conhecerem bem aquele período, isso em si já será suficiente para dirimir, para eliminar esse tipo de crítica. Então é isso que o apóstolo Paulo vai fazer aqui no capítulo 2. Ele vai apelar à lembrança, ao conhecimento que a própria igreja de Tessalônica tem a respeito dele. E aqui nós já podemos tirar uma aplicação muito importante para o ministério pastoral, ok? Muitas vezes, irmãos, nós pastores, somos criticados ou recebemos uma série de acusações injustas quanto à nossa pessoa. Se nós, perante a igreja e perante os irmãos da igreja, tivermos uma conduta ilibada, uma conduta acima de repreensão, se nós ganhamos o amor dos irmãos, demonstramos para eles o conhecimento bíblico requerido para um pastor, se nós demonstramos para eles amor pelas suas vidas, se nós demonstramos para eles desejo de trabalhar e de fazer o que é certo, a nossa própria conduta conhecida dos irmãos será forte o suficiente para vencer essas críticas. Isso porque é muito comum e é bem corrente que você no seu ministério, na sua igreja, tenha com lidar com acusações injustas, ok? Então a melhor forma de você lidar com acusações injustas é através de um caráter e de uma postura justa diante dos irmãos da sua igreja. Pois é exatamente isso que Paulo vai fazer. Ele vai apelar à lembrança que o povo de Tessalônica, daquela igreja, tem a respeito do seu período em que o apóstolo Paulo esteve com eles, ok? Por isso que no versículo 1, ele começa aqui, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente. Este vós aqui, ele é enfático, ok? Então o apóstolo Paulo, ele agora vai fazer uma comparação do que eles sabem em comparação com que aquelas outras pessoas que não o conheciam pessoalmente, ou que até o conheciam, mas não haviam tido uma relação com ele, estavam afirmando a respeito dele, ok? Então o apóstolo Paulo diz, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, ok? Então o apóstolo Paulo está chamando os seus leitores a se lembrarem da sua visita a Tessalônica. Ele fala aqui, a nossa estada entre vós. O período em que o apóstolo Paulo esteve ali em Tessalônica. Porém, o apóstolo Paulo não vai mencionar apenas... ele não está querendo falar do período em que ele esteve ali. Então a ênfase aqui do apóstolo Paulo, quando ele fala da nossa estada entre vós, ele está se referindo ao que eles fizeram, ou no caso, ao que o apóstolo Paulo e seus companheiros fizeram ali em Tessalônica, que foi o anúncio do evangelho, ok? Então ele está se referindo ao período em que ele esteve lá como um mestre, como um evangelista ali no meio deles, ok? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, então, aqui no versículo 1, é que aquele período,
aquela estada que ele esteve entre os tessalônicos não se tornou infrutífera. E a ideia de infrutífera aqui é a palavrinha que poderia ser traduzida como em vão. Ou seja, não se tornou vã o seu período ali entre os tessalonicenses. A ênfase aqui, se você voltar até o versículo 9, você vai perceber ali no versículo 9 do capítulo 1, onde o apóstolo Paulo menciona o que ele considera aqui no versículo 1 do capítulo 2. Lá no versículo 9 ele diz que o ingresso de Paulo e seus companheiros no meio deles teve como resultado o fato deles deixarem os ídolos e se converter a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Então a primeira defesa do apóstolo Paulo aqui é que o período em que o apóstolo Paulo esteve com eles provocou neles uma mudança de vida. Então, o anúncio do evangelho, o anúncio da palavra de Deus ali, alcançou sucesso porque provocou mudança de vida. E o apóstolo Paulo chama então eles a lembrarem disso, que foi aquele período em que Paulo esteve entre eles, o anúncio do evangelho que o apóstolo Paulo esteve entre eles, que provocou mudança de vida na vida deles. Agora, a que custo o apóstolo Paulo fez isso? Qual foi o custo dessa estada do apóstolo Paulo em Tessalônica? O custo da estada de Paulo em Tessalônica não foi algo fácil, irmãos. E isso vai contar como mais um argumento em defesa do apóstolo Paulo. Então, note que aqui no versículo 2 começa com uma expressãozinha mas. Ou seja, o apóstolo Paulo, depois de mencionar algo positivo no versículo 1, que foi os frutos, ou seja, que o período em que ele esteve lá rendeu frutos, não foi algo em vão, promoveu transformações de vida, mas isso não foi a um custo barato. Ele vai agora dar um contraponto para mostrar esse custo alto que houve, ok? Então, versículo 2, o apóstolo Paulo fala que apesar de que ele sofreu bastante em Filipos, eles tiveram ousada confiança em Deus. A ideia que o apóstolo Paulo quer transmitir aqui é a respeito da sua coragem. Ousada confiança expressa a ideia de coragem. A ida de Paulo a Tessalônica não apenas foi algo que produziu frutos, mas também foi algo movido por bastante coragem. Isso porque, quando Paulo estava em Filipos, e isso é narrado em Atos capítulo 16, é mostrado lá em Atos capítulo 16, dos versículos 22 a 24, que o apóstolo Paulo, bem como seus companheiros, foram açoitados e também lançados no cárcere e depois colocaram eles com os pés nos troncos. A ideia daquele tipo de tortura onde a pessoa é presa entre troncos com as suas pernas abertas, o que promove uma série de dores, uma série de cãibras. Então o apóstolo Paulo menciona essa estada em Filipos, onde ele foi maltratado e ultrajado. E ele foi maltratado e ultrajado em Filipos justamente por anunciar o evangelho de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo sai de Filipos para Tessalônica, ele precisa lidar com uma questão muito séria, que é o quê? Saber que ali na Macedônia, em qualquer lugar que ele for e pregar o evangelho, ele pode receber o mesmo tratamento que recebeu em Filipos. Então, quando Paulo vai a Tessalônica e prega o evangelho ali, ele está exibindo muita confiança, muita coragem em Deus, ok? Então note que ele fala aqui, ousada confiança em meio a muita
luta. Ou seja, não foi uma questão fácil para o apóstolo Paulo chegar em Tessalônica e pregar o evangelho. E isso conta também a seu favor, ok? Geralmente, não é essa a reação daqueles que estão querendo enganar as pessoas. Aquela pessoa que está tendo segundas intenções, que está maquiando o ministério para se dar bem através das pessoas, ele não suporta o sofrimento, porque ele está querendo se dar bem justamente para ter mais benefícios, para ter mais dinheiro, digamos assim. Então a reação de alguém ou de um falso mestre que está tentando ganhar dinheiro ou receber uma certa reputação através dos seus ouvintes, não é uma reação de coragem mediante algum tipo de perseguição. Se eles sofrem perseguição, eles simplesmente vão embora ou param de fazer o que eles estavam fazendo. Já o apóstolo Paulo, em meio a muita oposição, é essa ideia aqui de em meio a muita luta, então, em meio a uma forte perseguição, ele manteve-se firme no seu genuíno propósito de pregar o evangelho. Então isso conta a seu favor. Então, aplicando em nossos ministérios, irmãos, algo também que pode contar muito a seu favor diante de determinadas ofensas ou de determinadas acusações injustas, é o quanto as pessoas da sua igreja conseguem ver, o tanto que você consegue sacrificar-se por amor àquele trabalho, ok? Porque uma das evidências que nós demonstramos, ou que podemos demonstrar para a igreja, ou para os nossos irmãos em Cristo na igreja, de que de fato nós amamos aquele trabalho, é quando nós estamos capazes, inclusive, de sofrer perdas pessoais, danos pessoais, em amor àquele trabalho. Então, o seu nível de dedicação ao seu trabalho vai pesar ao seu favor no dia que houver algum tipo de acusação injusta contra você. Então, esse é o ponto aqui do versículo 2. O custo de pregar o evangelho em Tessalônica também demonstra que Paulo não era um daqueles falsos mestres ou conta contra as falsas acusações que ele estava recebendo. Aqui no versículo 3, agora a questão não será mais tanto o custo como foi no versículo 2. A questão agora será os motivos, certo? Então note que a ênfase agora é que a nossa exortação não procede. Então veja que no versículo 1 tem aqui a ênfase no não e também aqui no versículo 3. Ou seja, o apóstolo Paulo está negando aquilo que está sendo dito a respeito dele. Então ele pede para que eles saibam, que eles lembrem a motivação, a procedência do seu ensino. O anúncio do evangelho em Tessalônica não tinha uma motivação equivocada. E ele menciona aqui 3 tipos de motivação que enfatizam 3 aspectos do seu ministério. Então, a sua mensagem não era motivada por engano. Então, o apóstolo Paulo não pregou um evangelho com o intuito de enganar os seus ouvintes, de esconder ou de ter algo oculto, de desviar os seus ouvintes. Não. O seu evangelho foi a proclamação da verdade. Também não foi motivada por impureza. E a ideia aqui é quanto ao seu coração. Então, o coração do apóstolo Paulo não estava com intenções impuras quando pregou o evangelho. Ele não tinha intenções
ele não tinha intenções gananciosas, ele não tinha intenções maliciosas quando ele estava pregando o evangelho. E em terceiro lugar, também não se baseia em dolo. E aqui é quanto ao seu método, que ele vai mencionar posteriormente a questão de não usar linguagem de bajulação. Então, quando fala aqui em dolo, a ideia aqui é em truques. O apóstolo Paulo não estava usando métodos que iriam conduzir erroneamente os seus ouvintes. Por exemplo, é como alguém que utiliza técnicas de oratória, técnicas da retórica para fazer chorar, para fazer sorrir e para então ganhar um certo apreço, uma certa fama entre os irmãos, para que esse pregador, por exemplo, possa conseguir algum benefício pessoal. Então esse não era o método do apóstolo Paulo. O método de Paulo não era enganar os seus ouvintes para ter algum tipo de benefício. Então a motivação do apóstolo Paulo não era uma motivação enganosa, impura e dolosa. O versículo 4, então, vai enfatizar a real motivação do apóstolo Paulo. E a real motivação do apóstolo Paulo está aqui expressa quando ele fala agradar, não agrademos a homens, e sim a Deus. Então, qual era a real motivação de Paulo? Era agradar a Deus, glorificar a Deus. Então, esse era a grande motivação de Paulo. O motivo pelo qual o apóstolo Paulo estava ali pregando o evangelho a eles é porque ele tinha um comissionamento. O versículo 4 fala a ponto de nos confiar o evangelho. Então, Paulo entendia que ele era uma espécie de mensageiro, de guardião do evangelho. Então, Deus já havia provado o apóstolo Paulo em várias vezes, em várias circunstâncias. O apóstolo Paulo era um veterano, ele foi testado por anos e Deus então estava confiando o seu evangelho ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi aprovado por Deus em várias circunstâncias e isso é expresso então no fato de que ele é guardião do evangelho. Então, por que o apóstolo Paulo, ele tinha a coragem que tinha, de ir a Tessalônica e continuar pregando o evangelho? Porque o seu desejo era cumprir com o mandato que Deus deu para ele, e ele então queria agradar a Deus e não a homens. E isso se torna ainda mais assustador quando ele fala que prova o nosso coração. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo menciona que as pessoas podem acusar as suas atitudes externas. Por isso que o apóstolo Paulo não trabalha para agradar a homens, porque homens são incapazes de ver as reais motivações. O apóstolo Paulo, como ele recebeu de Deus a confiança com o evangelho, ele precisa trabalhar para Deus, pois Deus conhece o seu coração. O que o apóstolo Paulo então está nos ensinando aqui, ensinando ao povo de Tessalônica, mas também nos ensinando aqui, irmãos, é que a nossa motivação para a realização do nosso ministério precisa ser, acima de tudo, satisfazer o chamado daquele que nos arregimentou, daquele que confiou em nossas mãos o trabalho de pregar a palavra de Deus, o evangelho, para a igreja e para os crentes. Deus é quem prova os nossos corações. Então, quando nós estamos diante de situações em que nós somos falsamente acusados, recebemos
falsas afirmações a respeito da nossa pessoa, a respeito da nossa conduta, e nós sabemos que aquilo é falso. Vamos nos lembrar que ainda assim nós somos beneficiados. Por quê? Porque as pessoas só são capazes de julgar o nosso exterior. Deus é capaz de julgar o nosso interior. Então a nossa maior preocupação jamais deve ser agradar a homens, mas agradar a Deus. Por dois motivos. Primeiro, porque foi Deus quem chamou você. Então é uma questão de obediência, de lealdade ao chamado que Deus lhe deu. E em segundo lugar, porque Deus é muito mais capaz do que qualquer homem de provar o seu ministério, de provar o seu coração, ok? E outro aspecto aqui também, irmãos, é que muitas vezes os nossos sofrimentos no ministério, os nossos sofrimentos nas dificuldades, nas lutas da obra de Deus, podem ser meios que Deus utiliza para provar ou aprovar se de fato nós temos ou não sido confiados com o Evangelho. Então, pessoas que desistem fácil em sofrimentos no ministério podem estar dando evidências de que, na verdade, nunca recebeu de Deus o chamado para o ministério. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui no versículo 4, irmãos. Que uma grande evidência de que ele foi chamado para o evangelho é que ele já foi testado por Deus. Deus já o testou em várias circunstâncias. E isso evidencia que ele havia sido confiado com o evangelho, ok? Por conta disso, por saber, portanto, que ele tem esse chamado de pregar o evangelho, ele faz o seu trabalho querendo a aprovação de Deus. Essa é a sua grande motivação, ok? Então, nesses 4 primeiros versículos, o apóstolo Paulo começa aqui a sua defesa, apelando ao fato de que a sua estadia entre eles foi frutífera, promoveu transformação de vidas, que o custo da sua estadia lá foi bastante penosa, foi a custo de muita coragem, e em terceiro lugar, por conta da sua motivação, que foi de agradar a Deus, visto que ele já havia sido testado e aprovado como tendo sido confiado com o Evangelho. Então, até aqui, nesses 3 pontos, Paulo realiza a sua defesa. Agora, dos versículos 5 até o versículo 8, o apóstolo Paulo continua aqui com a sua defesa pessoal, ok? No versículo 5, ele começa mencionando a questão, ele continua desenvolvendo a questão da sua motivação. Veja que ele fala aqui de intuitos gananciosos e de linguagem de bajulação. E ele diz que eles nunca usaram linguagem de bajulação e nem intuitos gananciosos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que eles precisam se lembrar da sua pregação, que eles precisam se lembrar como ele pregava. E eles precisam lembrar, portanto, que na sua pregação não tinha linguagem bajuladora. A palavra traduzida aqui por bajulação é a palavrinha grega kolakeia, que ela tem a sua raiz em outra palavra grega, que é a palavrinha kolax, que tem a ideia de adulação. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Uma linguagem de adulação, uma linguagem de querer fazer com que os seus leitores, ou no caso, os seus ouvintes,
se sintam bem e se sintam aceitos, se sintam pessoalmente motivados ou se sintam atraídos a admirar aquele que está falando. É basicamente, irmãos, quando imagine que você vai pregar ou alguém vai pregar na sua igreja e essa pessoa começa a adular os seus ouvintes, falando que eles são muito especiais, falando que eles são vitoriosos, que eles são amados por Deus, que eles são especiais, a menina dos olhos de Deus, que Deus não permite que nenhum mal aconteça em suas vidas. E ele então usa apenas aqueles aspectos das Escrituras, muitos deles verdadeiros, mas seleciona apenas aqueles aspectos para fazer com que os seus ouvintes se sintam bem e então gostem, admirem aquele que está pregando. Então essa é a ideia de linguagem de bajulação, ok? A ideia de linguagem de bajulação é de uma pregação, de um ensino, de um discurso que adula alguém, para que essa pessoa, então, devolva com admiração pessoal. O apóstolo Paulo diz que nunca usou este método de linguagem e também nunca usou intuitos gananciosos. A ideia de intuito aqui é de pretexto ou pretensão gananciosa. Então, a pregação dele indicava a ausência de pretextos gananciosos. Então, imagine, irmãos, que uma pessoa, mais uma vez, vá pregar na sua igreja e ela fale e a sua pregação seja completamente tomada do conteúdo puro e simples da mensagem do Evangelho, falando da pecaminosidade humana, falando da criação e da queda humana, do envio de Deus, do seu Filho amado, da sua morte na cruz, ressurreição. E então a pregação é toda tomada com este conteúdo. Não existe nenhum indício nessa pregação que haja um intuito ganancioso, que haja algum tipo de linguagem ou de palavra que sugira que você está querendo algum recurso financeiro das pessoas, ok? E o apóstolo Paulo, mais uma vez, apela para o testemunho de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha o seu trabalho diante de Deus, que Deus era testemunha de que nenhum dos seus intuitos foram gananciosos, de que nenhuma palavra que saiu da boca de Paulo teve a pretensão de trazer algum tipo de ganho pessoal do apóstolo Paulo. Além disso, o apóstolo Paulo jamais andou buscando a glória de homens. Então note aqui as ênfases fortes que o apóstolo Paulo utiliza. Ele fala em nunca, ele fala em jamais também. Ou seja, ele nunca fez isso e jamais buscou a glória de homens aqui no versículo 6. Então, quando ele fala aqui no versículo 6, irmãos, eu entendo que ele está usando de uma certa dose de ironia. Isso por quê? Porque estes mestres que caminhavam por aquelas igrejas ou pelas cidades naquela época eram muito comuns ali no Império Romano e eles procuravam basicamente duas coisas em seus trabalhos, em seus ensinos, ok? Eles procuravam fama e procuravam fortunas, ok? Então eles procuravam ganhos pessoais e procuravam glórias pessoais. E essas são as duas ênfases do apóstolo Paulo, que o seu ministério ali nem procurou fama e nem procurou fortuna.
que eles sabiam, e era verdade, que o apóstolo Paulo não deu nenhum indício naquele meio de que estava procurando fortuna e que estava procurando algum tipo de fama, ok? Então, isso é algo, irmãos, extremamente importante para os nossos ministérios também. A gente precisa dar sinais para os irmãos. Muito embora a gente saiba, sim, que o nosso ministério é diante de Deus, mas para vindicar o nosso testemunho diante de falsas acusações, nós precisamos dar sinais para os nossos irmãos de que nós não somos pessoas em busca de fama ou de fortuna ou de qualquer outra pretensão pessoal, ok? Então eu conheço ministérios, eu conheço pastores que dão vários sinais de que procuram fama, de que procuram promoção pessoal. Isso não é bom, isso vindica contra nós no dia de uma falsa acusação, ok? Então agora, aqui no versículo 7 e versículo 8, o apóstolo Paulo vai então dar mais um argumento que demonstra as suas motivações puras, as suas motivações genuinamente cristãs no seu ministério. Qual é este argumento? Aqui no versículo 7, o apóstolo Paulo menciona um direito que ele tinha. Qual era o direito que ele tinha? O direito da manutenção. Veja que ele diz que ele poderia, pudéssemos, aqui no versículo 7, ok? E a palavra traduzida aqui por pudéssemos é a palavra dinomai. Ou seja, é a mesma palavrinha que fala do evangelho como sendo o poder de Deus. É a palavrinha dínamos, ok? Então, o apóstolo Paulo está dizendo que ele tinha competência devida, ele tinha essa possibilidade, ele tinha uma permissão legal, a ideia é essa. Ele tinha essa possibilidade porque era permitido a ele, era um direito dele, que ele pudesse, então, exigir. Note que ele usa a palavrinha aqui, exigir, ok? Então ele diz que poderia exigir da parte deles a sua manutenção. E note aqui no versículo 7, a palavrinha exigir, ela não é uma palavra que se encontra no texto original, isso é uma tentativa de expressar a ideia da palavrinha poder na língua original. A ideia, então, que o tradutor quer passar é a ideia correta. Esse poder aqui, ele é um direito que dá capacidade de exigir. Então, o apóstolo Paulo menciona um direito seu, que era o direito da manutenção como um enviado de Cristo. Então, havia no apóstolo Paulo e também nos seus ouvintes a compreensão que aqueles que eram enviados de Cristo, que trabalhavam no ministério, eram dignos do seu salário. É isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que todo trabalhador é digno de salário. Se alguém trabalha para Cristo, ele também é digno de salário. É um direito seu. Então, muito embora o apóstolo Paulo tivesse o direito da manutenção, ele decidiu agir como uma mãe para com o filho. Uma mãe, ela não trabalha com seu filho exigindo direitos de seu bebê. O trabalho de uma mãe para com o seu filho é o trabalho de uma enfermeira. Essa ideia da palavrinha ama aqui, ok? É a ideia de enfermeira, de alguém que cuida, uma cuidadora. Então, o trabalho de uma mãe para com o filho é um trabalho carinhoso de doação. A mãe não espera nada do seu bebê. Ela simplesmente se doa para o seu bebê. Ela dá
tudo para o seu bebê. Ela dá o seu tempo, ela dá do seu corpo, ela dá do seu sono, ela dá uma série de coisas. Então, a ilustração que Paulo usa é a ilustração do relacionamento da mãe com o filho, que é baseado em doação. Então, o apóstolo Paulo conclui exatamente essa ideia, que querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos. Então, note agora aqui o contraste de oferecer para exigir. Então, ele não iria exigir, ele poderia exigir, ele tinha um poder de exigência aqui, mas ele estava pronto era a oferecer não só o evangelho, ou seja, não só o discurso que ele tinha para oferecer. Se ele tivesse que oferecer só o evangelho, só isso, talvez os falsos mestres também poderiam dizer a mesma coisa. Sim, mas nós também oferecemos o evangelho. Mas ele fala da própria vida. E isso os falsos mestres não eram capazes de fazer. E isso era algo que contava em favor do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo demonstrou claramente para eles que a sua vida estava dedicada ao cuidado deles. Então, uma aplicação final desses dois últimos versículos, versículos 7 e 8, para os nossos ministérios, irmãos. Nossas igrejas, as ovelhas que Deus colocou para que nós cuidemos dela, precisam saber que nós não estamos ali para sugar, para exigir direitos deles. Nós estamos ali para nos oferecer, irmãos. Uma lição que eu já aprendi no meu curto tempo de ministério, eu já tive bastante condição de aprender e compartilho com vocês no ministério pastoral é sempre muito mais sábio oferecer direitos aos outros do que exigir. Sempre em situações críticas, veja com que você, ao máximo que você puder, não exija direitos. Ofereça algo, ofereça bênçãos, ofereça humildade, ofereça perdão, trabalhe em doação, se doe, não exija, ok? Os nossos irmãos em Cristo precisam saber que nós estamos nos doando para a obra de Deus e não querendo algum tipo de benefício ou exigindo algum tipo de benefício pessoal da obra de Deus, ok? Então nós vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente dá uma recapitulada para a gente então analisar o restante do capítulo 2. Então fiquem com Deus e até lá.